Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live aqui começando. Muitos assuntos hoje, uma live importantíssima. Eu queria primeiro agradecer a você que está vendo ao vivo essa live, que está tendo oportunidade. Também já quero agradecer as pessoas que estão vendo essa live gravada. É muito importante que vocês estejam passando, estejam compartilhando. Boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos. Nessa live eu vou falar sobre um pupurri de assuntos e muitos assuntos relacionados a coronavírus, a Covid-19. Então, um minutinho para o pessoal entrar. Boa noite, Hector. Forminhas Flor de Lis, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Maísa. Espero ter acertado. Muhammad, boa noite. Felipe, boa noite. Cícera, boa noite. Alerimar, grande Alerimar. Alerimar já veterano, né, do curso de leucemias e linfomas. E hoje, pessoal, enquanto vocês vão entrando, eu vou dando uma passada. O que vocês vão ver hoje nessa live? Para você que está ao vivo, você sabe que é sempre bom estar ao vivo, porque vocês podem fazer perguntas. É a grande vantagem de quem está ao vivo. Quem está gravado, infelizmente, não tem como fazer. Então, quais os assuntos que eu selecionei hoje? Acho que alguns eu sugeri, outros vieram à baila baseado nas atividades que nós fizemos tanto no Stories quanto no Telegram dessa semana, e outros foram sugeridos por vocês. Tá? Então, nós vamos falar hoje de uma coisa que está chamando muita atenção, que é a história das tromboses relacionadas à vacina. Efeitos colaterais eu tenho sido muito perguntado. Nós vamos falar sobre um tratamento para a Covid-19, que os resultados já estão saindo. A turma de laboratório, pessoal, meus grandes amigos de laboratório, muitas perguntas sobre dedímero. Vou dizer o meu ponto de vista sobre dedímero. Eu quero esclarecer alguns pontos sobre anemias hemolíticas. Anemias hemolíticas, o caso dessa semana no Stories levantou para mim várias questões de anemias hemolíticas. E nós vamos responder algumas perguntas que foram feitas aqui, que eu tenho aqui anotado. Vamos ver, se, de acordo com o tempo, se a gente consegue vencer essas perguntas, se a gente consegue falar sobre tudo. Então, primeiramente, as mensagens de sempre. Então, número 1, Telegram. Tá? Mesmo que eu, esporadicamente, tenha dias que eu não poste nada, às vezes finais de semana, feriados, eu não posto nada, é sempre bom que vocês estejam no Telegram, no canal do Telegram, porque no canal do Telegram o contato comigo é mais direto e algumas novidades saem primeiro lá e alguns assuntos em profundidade são discutidos muito mais lá no Telegram. Então, para aqueles que não estão no Telegram, são quase 2.400 pessoas, a gente tinha ido a 2.399, vamos ver se já passamos para 2.400. Aqueles que não estão no Telegram devem fazer o seguinte, tem dois caminhos. Caminho número 1, vai no Stories hoje, vai lá no Stories eu postei um acesso ao grupo do Telegram, tá? Então, um acesso bem marcante lá ao grupo do Telegram, é aquele, você entra no Stories, puxa para cima e aperta. Então, vocês entram no Telegram. Segundo caminho para ir no Telegram, manda para mim uma mensagem. Manda para mim uma mensagem que eu mando o link para vocês. Tá? Compartilhem, vamos fazer essa live chegar a mais gente. Então, quem pode, vamos apertando lá ao triângulo, a pipazinha lá no final, do lado de adicione um comentário. Aperta essa pipa, pessoal, e manda aí para mais 5 pessoas. Vamos chamar o povo para a live. Hoje eu tenho a impressão que eu estou com competição hoje aqui de lives, então vamos tentar subir esse público aqui. Vamos falar ao vivo. Eu quero a live para a gente poder tirar dúvidas ao vivo, dúvidas hoje. Tá? Bom, então relembrando que essa live ela tem patrocínio. Vocês sabem que eu sou uma pessoa antenada, vocês sabem que eu sou uma pessoa que já estou pensando no futuro, então a nossa live tem patrocínio, tem um patrocínio duplo, né? A nossa live tem o patrocínio
do curso de Leucemias e Linfomas, da Clínica ao Laboratório, um curso top, um curso nota 10, um curso para quem quer aprender mesmo a dar laudos de leucemia, aprender mesmo a olhar para uma lâmina, ver o blasto e não ter medo. Então, esse é o curso. Ou então aquela pessoa que quer ver o paciente, olhar para um hemograma, olhar para aquele hemograma todo esquisito e saber o que ele está vendo. Não ter medo. Então, é um curso completo, é um curso online, é um curso que você pode assistir durante o ano inteiro, você pode assistir quando você quiser, e você tem 7 dias para observar esse curso. Então, curso de leucemias e linfomas. Como eu faço para consultar o que é esse curso, ver o que é o curso, ver se me interessa o curso? É simples. Vocês vão entrar na bio, lá na bio tem um tree link, um link tree, na verdade, uma árvorezinha, lá na bio do Instagram, e vocês vão abrir lá curso de leucemias e linfomas. Alternativamente, os stories, normalmente o meu stories tem um caminho. Hoje vai ficar um caminhozinho lá nos stories para esse curso, né? Em volta de um elogio que nós recebemos. Porque, de fato, estou aqui toda semana, estou aqui falando com vocês, então, se alguém vê alguma coisa diferente do que eu estou falando, pode postar aqui. O curso é muito completo, é um curso em português, e ele permite, inclusive, que vocês escrevam perguntas para mim. Ele não é ao vivo, mas nós respondemos perguntas e vocês têm meu acesso tranquilamente. Eu sou uma pessoa, várias pessoas daqui já conversaram comigo, eu sou muito acessível, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Isso é um dos nossos patrocinadores, mas a nossa live é tão sofisticada que precisa de mais patrocinadores. Então a gente tem um segundo patrocinador, que é o curso 15 casos clínicos em hematologia. Esse é o nosso curso Baby, é o nosso curso inicial, é o nosso curso de entrada para quem não nos conhece, a mim e ao pessoal do Atlas, o Tiago e a Larissa, se é que existe alguém no Brasil que não conheça eles, né? Nós juntos fizemos o curso de leucemias e linfomas, quer dizer, o lado clínico, o lado mais professoral e tudo comigo, e as lâminas mesmo, explicação de lâminas, constituição de laudo, Tiago e Larissa. A gente usou a mesma metodologia no 15 casos de leucemias e linfomas. Qual é a diferença disso? A diferença é simples, tá? É um curso mais genérico, é um curso mais simples. São 15 casos do dia a dia de vocês. 15 do dia a dia de vocês. Temos desde a doença falciforme até dengue, mononucleose. Nós temos casos lá de doenças malignas. Tá? Aparecem doenças malignas lá. E esses casos, eles são explicados, eles são criados, é um caso, tem nome do paciente, tem história, tem evolução, tem o que o médico pensou. Logo depois tem a demonstração da lâmina e de todas as descrições de lâmina, todos os aspectos de lâmina, e em seguida um fechamento, sempre um fechamento. Mais simples que o outro curso, no entanto, ele é uma forma de você estudar, ele é uma forma... Não acredito que não tenha nada nesses 15 casos que vocês não aproveitem. Seria demais, né? E o preço, a gente colocou um preço muito acessível. É um preço basicamente equivalente a se eu não me engano, tá menos de R$60, que você pode inclusive financiar. Você tem 7 dias para olhar e conhecer a gente. E a partir daqui você vai ter que escolher se você quer parar por aí ou se você quer dar voos mais altos e fazer o curso de leucemias e linfomas. Perfeito? Muito bem. Depois da propaganda, merchandising dos nossos 2 patrocinadores... faltou dizer, o curso 15 casos clínicos, ele também está lá na bio e também está no Stories, tá? Mas está na bio. Entra na bibliografia, aquele lugar do Instagram que tem um nomezinho, vai lá embaixo, tem um link na tela onde está lá a minha foto, clica e você entra nos 2 cursos. A Forminhas Flor de Lis já está falando, curso incrível. Então, é incrível, porque comigo, com o Thiago e com a Larissa não tem coisa pela metade. As nossas lives são ótimas, mas pensa bem. Pensa sempre o que você está aprendendo. Você tem que sempre aprender. Você tem que aprender. Nós estamos na idade do conhecimento. E esse conhecimento que vocês vão transferir para a prática de vocês e com certeza
vocês serão mais bem-sucedidos, tá? Então, fiquem espertos. Se quiserem mais informações, me mandem no privado uma mensagem que eu passo para vocês esses links todos. Primeiro caso de hoje. Vamos começar então os nossos assuntos, que são assuntos palpitantes. Eu quero deixar bastante tempo hoje para perguntas, pessoal. Vão se preparando. Não é hora de fazer perguntas agora, mas ao final eu vou abrir para a gente conversar. Como é que é essa história de vacina e trombose, né? Essa história, ela surgiu muito recentemente. Eu estou aqui com basicamente a fonte do problema, tá? Veja, uma correspondência, esse aqui é o principal jornal médico do mundo, tá? Chama Jornal Médico da Nova Inglaterra, americano, New England Journal of Medicine, tá aqui a capa, todo mundo conhece ele por essa capinha aqui. Eu acho que se eu inverter a imagem vai ficar mais fácil mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui, tá? Então, observa que nesse jornal, New England Journal of Medicine, a data desse caso, que já não é o primeiro caso, é de 16 de abril de 2021. Hoje nós estamos no dia 21 de abril de 2021. Então nós estamos falando de uma coisa que tem 5 dias de vida. Muito bem. Vem em sequência de uma outra, dessa vez uma carta que foi publicada no New England, uma correspondência de também meados de abril, super recente. O que acontece? Já tem inclusive resposta do manufatura, pessoa da manufatura, do laboratório. Bom, 39 casos nesse volume do New England, 39 casos, e depois mais em pesquisas informais na Europa, mais cerca de, isso aqui deve ter em torno de mais uns 100 casos, 169 casos possíveis de trombose acontecendo entre 5 e 20 dias depois de uma injeção. A grande maioria desses casos foi feito a injeção da AstraZeneca Oxford. Vocês sabem que no Brasil, hoje, a gente só tem 2 marcas de vacina para coronavírus, tá? Vacina anti-SARS-CoV-2 em comercialização, que são a do Instituto Butantan, chamada Coronavac, originalmente desenvolvida por uma empresa chinesa chamada Sinovac, cuja tecnologia é vírus morto. É a mesma tecnologia que a gente está usando para gripe, que, aliás, está aberta para profissionais de saúde, para idosos, já está aberta e todos devem se vacinar. Basicamente, a mesma tecnologia. Pega o vírus, o COVID-2, e inativa ele, mata um vírus, duvidoso como é que se mata um vírus, se o vírus já em algum momento esteve vivo, mas enfim, e aí você injeta esse vírus sem capacidade de replicação. No Brasil, temos uma segunda vacina, que é a vacina Oxford-AstraZeneca, que é uma tecnologia totalmente diferente. A AstraZeneca fez assim, pegou um vírus, um adenovírus, que é um vírus diferente de macacos, o adenovírus símil, que não causa doença em humanos, você pode injetar que ele não causa nenhuma doença em homens, porque é um vírus de outra espécie. E eles fizeram, por engenharia genética, eles fizeram a expressão de uma proteína do vírus, o SARS-CoV-2, e transformaram esse adenovírus num adenovírus que tem uma proteína do SARS-CoV-2. Então, essa vacina é aplicada e o objetivo é que você faça um anticorpo contra essa proteína, que é a proteína principal do vírus, que se chama Spike, proteína S. Tá? Essa tecnologia, o interessante dessa tecnologia é que não é só a Oxford que tem. Pelo menos mais 2 fabricantes têm a mesma tecnologia, que são a Johnson & Johnson e a Sputnik, a vacina russa, que também está
tentando entrar no Brasil, a Sputnik. Johnson Sputnik. Bom, nos Estados Unidos, em boa parte da Europa, eles fizeram grandes compras de outras duas vacinas, com uma tecnologia totalmente diferente, uma vacina chamada vacina da Pfizer e outra vacina chamada da Moderna. Então, os Estados Unidos basicamente só está usando Pfizer e Moderna. São vacinas de outra tecnologia, não tem nada a ver com isso, tá? E existem casos relacionados. Em todas essas vacinas, eu vou fazer essa introdução para vocês entenderem por que tem que vacinar. Acima de tudo, não pode olhar o que eu vou falar e ficar com medo de tomar vacina, né? São mais de 30 milhões de doses de vacinas aplicadas no mundo inteiro hoje. Mais de 30 milhões. Só no Brasil deve ter mais de 30 milhões? Não, mais de 300 milhões de doses. 400 milhões de doses já foram aplicadas de todas essas vacinas no mundo. Só no Brasil, provavelmente, nós já estamos acima de 30 milhões de doses. A AstraZeneca, e o que acontece? Todas têm efeitos colaterais. Lá nos Estados Unidos, a da Pfizer, que é considerada a melhor de todas, a que tem a melhor conversão, a melhor grau de proteção, também foi usada em Israel, a vacina da Pfizer, ela causa, foi detectado em algumas pessoas PTI, uma trombocitopenia grave, teve óbito, inclusive, por sangramento, que isso está em análise em pessoas logo após a vacinação da Pfizer. Tá? Pouquíssima gente, diante desse número enorme de pessoas. O que foi detectado especificamente com a AstraZeneca, e tem uma questão no Telegram sobre isso, mas que hoje já foi detectado com a Johnson & Johnson. Já tem casos iguaizinhos com a vacina da Johnson & Johnson, tá? Que levaram inclusive aos Estados Unidos a dar uma parada na vacinação com a Johnson & Johnson. E agora a recomendação foi retomar a vacinação. Nos dois casos, as vacinas são iguais. Vírus vivo, que não existe doença no homem. Nesses casos, o que está acontecendo? Qual é a celeuma que se causou? Muito bem. 39 casos de pacientes que tomaram a vacina entre 5 e 25 dias depois. É sempre a primeira dose. Aqueles que estão com medo de tomar a segunda dose, isso sempre aconteceu com a primeira dose. Nunca aconteceu nos estudos clínicos, nunca aconteceu dentro de cenários clínicos. Portanto, é raro, bastante raro. Mas é bastante intenso. Esses pacientes, eles chegam no hospital, muitas vezes questão de náusea, dor de cabeça, e quando vão ver, eles fizeram trombose. A maior parte deles fez trombose e trombose de sítios esquisitos. Por exemplo, trombose cerebral, trombose esplâncnica, trombose da veia esplênica, trombose das veias suprahepáticas. Tá? Então, um quadro de trombose um pouco bizarro, tem casos de embolia pulmonar associada. São tromboses graves. E uma coisa interessante é o seguinte: no estudo desses pacientes, a contagem plaquetária está muito baixa. Em geral, na casa dos 20 mil. Então, trombose em sítio esquisito, sempre na primeira dose, contagem plaquetária muito baixa, dedímero muito alto, dedímero sobe, fibrinogênio desce. Esse é o padrão. Esse é o padrão laboratorial. O que a gente sabe além disso? Predomina em mulheres jovens e não idosos. Então, já pensando no Telegram, não predomina em idosos. Curiosamente, predomina em mulheres mais jovens. O papel dos contraceptivos está em análise. Não se conhece, não se estabeleceu nenhuma relação com trombofilia, com tendência a trombose outra ou com uso de contraceptivo.
Então não se estabeleceu. Os cálculos são de que vai haver um caso, pelo menos a cada 100 mil doses, é menor, no máximo vai chegar a 1 para 100 mil, essa trombose. E esta trombose, como tudo na nossa área da saúde, quando começa, pessoal, começa grave. A gente vê os casos graves. Lá para trás, no ano passado, a gente só via Covid grave. A gente não via nada leve. A gente só foi aprender que tinha os casos assintomáticos lá para frente, tá, pessoal? Então, o que nós estamos vendo são casos mais graves. Então, é isso que está chamando a atenção. Então, entre esses casos mais graves, a mortalidade foi importante. Chegou a 40% de mortalidade. O que acredita-se que acontece? Esse tipo de reação é uma reação que é comparável, entre aspas, a uma que acontece quando se toma heparina. Tem pessoas que, quando tomam heparina, começam a fazer trombose. A heparina é um anticoagulante. Só que essas pessoas têm anticorpos antiplaquetários que são ativados pela heparina e esses anticorpos fazem aglutinação plaquetária. Então, a aglutinação plaquetária ativa a plaqueta. Então, você faz aquelas tromboses, você começa a fazer tromboses e você cai a contagem plaquetária e aumenta o dímero D. É por aí. Ninguém sabe por que é em locais esquisitos, ninguém sabe por quê. Existem umas teorias sobre a presença de anticorpo antifator plaquetário 4. Eles dosaram nesses pacientes e estava aumentado. Só que cuidado, não temos um grupo de pessoas normais para saber. Existem pessoas que têm anticorpo antifator plaquetário 4 e não trombosam. Então cuidado. Então, em relação ao primeiro tópico, deixa eu ver, temos tempo, em relação ao primeiro tópico dessa live. Em resumo, trombose relacionada à vacina. 1. É raro. É mais raro do que trombose relacionada ao Covid. Guardem isso. É mais raro do que trombose relacionada ao Covid. Então, ninguém tem que ter medo. Ninguém tem que chegar no posto pedindo Coronavac. Tomem a que tiver. Recomendação. Até porque essa vacina da AstraZeneca é mais eficaz na primeira dose, bem mais eficaz do que a vacina Coronavac. Tanto é que a segunda dose ela é feita 3 meses depois, portanto é um tempo muito grande, e a vacina da Johnson, que tem a mesma biologia dessa vacina, nem segunda dose tem. Enquanto a Coronavac precisa esperar 1 mês e fazer a segunda dose. Para chegar, ainda assim, não chega no nível da AstraZeneca. Tá? Então não tem que ter medo. Agora, saibam que, uma vez que tomou a vacina da AstraZeneca, um paciente aparece com um quadro sugestivo de trombose e plaquetas baixas, ou mesmo um paciente aparece apenas com plaquetas baixas, tem que se pensar nessa complicação. E essa complicação tem que ser tratada de forma um pouco diferente. Aí é que está. Essa complicação não tem que ser tratada com heparina. É uma trombose que vai piorar se você fizer heparina. Porque são os mesmos anticorpos que fazem trombose com heparina. Então tem que tomar muito cuidado. Os pacientes têm que ser tratados com altas doses de corticoide e gama-globulina, como se fosse uma doença imunológica. E o anticoagulante de escolha não dá para ser tipo heparina. Eu acho que as pessoas vão fazer anticoagulante oral não heparinoide, tipo apixaban, rivaroxaban, dabigatran. Um desses. Tá? Mas é raro, mas vocês saibam, principalmente o pessoal do laboratório, pintou plaqueta muito baixa, sem histórico, tem que ver se não toma vacina, e isso pode ser potencialmente grave. Não há recomendação, inclusive pela Anvisa, de suspender a vacinação. O risco de morte pelo coronavírus é centenas de vezes maior do que o risco de morte por esta complicação. Tá bom, Carla? Não tem que ter medo, tá?
tem que se informar, ok? Então, essa é a história que vocês vão ficar ouvindo. Mais detalhes, me acompanhem no Telegram, me acompanhem no Instagram, que eu vou informando para vocês com mais detalhes mais à frente. Bom, segundo tópico de hoje. Vamos lá. Plasma convalescente. Eu botei, quem está no Telegram já recebeu, né, Jaelson? Jaelson, boa noite, Jaelson. Jaelson é também de longa data, da primeira turma do Leucemias e Linfomas, né, Jaelson? Tudo de bom para você. Eu botei no LinkedIn. LinkedIn é uma outra rede que eu uso para assuntos assim um pouco mais sofisticados, assuntos que eu acho que tem interesse, porque eu tenho muitos colegas médicos e profissionais de laboratório que me seguem no LinkedIn. Eu fiquei muito impactado com uma informação que eu tive de uma colega minha sobre o uso indiscriminado de plasma em Covid. Estão usando para todo mundo, inclusive para casos muito leves. Eu ouvi histórias de pacientes saindo de casa, totalmente eupneicos, chegando na emergência de hospital, circulando pela emergência de hospital Covid positivo, para fazer plasma e voltar para casa. Tá? Isso está acontecendo, a pessoa assina um termo até, deve ser um estudo clínico, que eu não sei exatamente como é que está sendo esse controle, porque eu não sei quem é que vai ver o que aconteceu com essa pessoa depois, quem é que controla, mas no Rio de Janeiro, pessoal, não sei se tem alguém que pode me dizer no resto do Brasil que esteja assistindo essa live, no Rio de Janeiro está sendo usado muito plasma de convalescente. O que é o plasma de convalescente? É um dos tratamentos que se desenhou para a Covid lá para trás, quando a gente tinha pouco conhecimento da doença, que seria assim, você colhe o plasma de uma pessoa que já teve o vírus e portanto, fez anticorpos, que se curou do coronavírus, tá, da Covid-19, você tira o plasma como se fosse uma doação de sangue, obviamente faz os testes para saber se não tem HIV, se não tem chagas, sífilis, testes legais, o plasma fica pronto, e pessoas que têm a Covid-19 recebem esse plasma na esperança de que você faça como se fosse um soro antitetânico, por exemplo, um soro antiofídico que vocês tomam, por exemplo, Deus nos livre, ninguém toma, mas se tiver uma mordida de cobra, vai tomar. Só tem alguns problemas em relação ao plasma, e seria o equivalente mais ou menos à vacina. Só que a vacina faz com que vocês próprios, o seu organismo, produza um anticorpo, enquanto o tratamento com plasma, na verdade, o plasma jogaria os anticorpos passivamente para dentro de você e liquidaria com o vírus. O único probleminha desse raciocínio é que o vírus coronavírus, ele não circula direito. Ele não usa o sangue como meio de transporte. Então eu não sei direito como é que um anticorpo infundido pela veia, num paciente que já tem Covid-19, que já tem infecção pelo menos pelo SARS-CoV-2 há muito tempo, esse SARS-CoV-2 já passou do nariz, já foi para a laringe, já foi para dentro do pulmão, já está lá. Como é que nessa situação um soro vai funcionar? Não sei. Eu sei que a vacina, você já está educado, logo que o vírus entra no seu corpo, a vacina ativa. Então ela pega o início do início. O soro é depois que você já se infectou. Então eu não sei, particularmente em casos graves. Aí eu sei menos ainda, em casos graves. Então eu botei no LinkedIn uma revisão de artigos dos estudos mais importantes sobre o uso de plasma para tratamento de Covid-19, de todos os tipos. Já existem pelo menos 9 estudos do mais alto gabarito, que são fase 3, duplo cego, randomizado. Alguns não são duplo cego, na verdade, mas são todos randomizados, que são estudos em que o paciente pode tomar plasma ou não, e ele continua sendo acompanhado, né? Então ele pode tomar placebo ou plasma, então são estudos de alto gabarito. E, pelo menos na estratégia de você fazer plasma com paciente internado e particularmente paciente grave, não funcionou. Nenhum estudo até hoje mostrou melhora da mortalidade por esse tratamento. Então, quiz do Telegram.
Estou dando pista do quiz do Telegram. Nenhum estudo, até o momento, mostrou melhora de mortalidade. E pior, o maior dos estudos, um estudo de mais de 10 mil pessoas nos Estados Unidos, que dividiu em dois, metade dessas 10 mil fez o plasma, metade dessas 10 mil não fez, não teve diferença. O estudo fechou. Fechou por não achar diferença. Então, quem tiver muito interesse, principalmente o pessoal da área médica que prescreve, dá uma lidinha no LinkedIn e comenta para mim o que vocês acharam. O título desse artigo é Pá de cal no plasma convalescente. Né? Temos alguma saída? Então, existem algumas situações que estão em abertas. E eu cito nesse trabalho essas situações, né, que são basicamente o uso muito precoce de plasmas com quantidade altíssima de anticorpos. Porque isso é uma história, você tem que dosar quanto de anticorpo tem naquele plasma. Você ficar dando plasma com baixa dose de anticorpo, não vai acontecer nada. Então tem que ser plasma de doadores selecionados, doadores de altíssima produção de anticorpos, quer dizer, isso já tem um custo, porque você joga fora muito plasma, né? Já tem um custo. E pacientes com no máximo 72 horas de sintomas. No máximo. Esse foi um estudo espanhol que mostrou que com essa estratégia de plasmas com níveis de anticorpo muito alto e em 72 horas dos sintomas, você teve uma diminuição de gravidade da infecção. De gravidade da infecção. O que não é pouco. Mas será que é esse o objetivo? A gente tem que parar para pensar. Então, número 1, não é uma panaceia. Tá? Tiago, o LinkedIn, o Tiago fez uma pergunta que talvez outros já tenham. O César, como tem a ver com esse tema, eu já estou acabando, eu vou falar especificamente, vou responder perguntas sobre esse tema. O César pergunta, se o paciente já fez sorologia para a COVID e o IgG foi negativo, nesse caso não utiliza. Perfeitamente, César. Esse paciente não tem função no plasma dele. Perfeito. Tiago, o seu LinkedIn está na bio? Não. O LinkedIn é uma outra coisa. Você tem que entrar no LinkedIn. Se você quiser, me manda uma mensagem que eu mando o artigo para você. Mas o LinkedIn é outro programa e você procura lá Rony Schaffel. Bota o meu nome Rony Schaffel, você vai me achar no LinkedIn, tá bom? Mas eu te mando o artigo. Quem quiser, me manda uma mensagem que eu mando o artigo para vocês, tá? Muito bem. Então, dito isso, vamos para o terceiro tema aqui. D-dímero. D-dímero foi um dos temas que mais me pediram, né? Eu tenho que restringir o que eu vou falar hoje. Eu fiz uma consulta às pessoas do Instagram sobre o que elas gostariam de que eu falasse, né? E teve gente falando de coisas assim que mereceriam uma live inteira, né? Teve pessoas falando, fala de leucemia mieloide aguda. Gente, leucemia mieloide aguda vai precisar só no curso de leucemias e linfomas. Leucemia mieloide aguda são 3 aulas. 3 aulas que devem durar as 3 juntas mais de 6 horas. Mais de 6 horas. Então, leucemia mieloide aguda me tomaria mais de 5 lives para falar. Então, o pessoal tem que ser mais... Quando pede um tema, vamos ser mais estreito, vamos ser mais limitado. Então, D-dímero. D-dímero, 2 pessoas eu destaco me pedindo para falar. A Camila, não sei se está aí a Camila, senão ela pode estar me assistindo depois de gravado. E o Daniel. Camila e Daniel pediram D-dímero. E o César já está falando sobre a questão do D-dímero. Muito bem. D-dímero. O que eu acho? E aí é uma opinião que eu vou dar a minha. É óbvio que tudo o que eu falo aqui é a minha opinião. Mas eu tenho que certificar isso, porque se eu não li, eu tenho que dizer que eu não li. O que nós sabemos, pessoal, sinceramente, como que a história do D-dímero começou? Vamos olhar o ano passado, o D-dímero, número 1, nunca foi critério major para nada. Para nada. Tá? D-dímero é usado muito mais quando ele dá negativo do que quando ele dá positivo. Então, qual era a utilidade antigamente do D-dímero? Por exemplo, o paciente chegava numa emergência com suspeita de embolia pulmonar. É uma doença grave, pulmonar, que às vezes você não vê, uma falta de ar, você faz o raio-x e não aparece nada.
O dedímero ajudava no algoritmo, existe um algoritmo de probabilidade dele ter uma embolia pulmonar. Isso o dedímero faz. Então, a probabilidade. Mas o que você sempre faz? Você confirma com imagem. Você faz uma angiotomografia, por exemplo, uma angiorressonância, ou você quer saber se tem trombo, você faz o Doppler. O dedímero isoladamente nunca foi critério para nada, em termos isolados. Isolados. Nunca. O dedímero, ele aumenta em qualquer situação que você tem, por exemplo, coagulação intravascular disseminada. O dedímero vai aumentar e a coagulação intravascular disseminada normalmente não é trombótica. Muitas vezes, inclusive, ela é hemorrágica. A plaqueta cai muito. Então, cuidado. A história do dedímero começou quando foi demonstrado que entre os fatores associados à mortalidade, isso são estudos que começam na China e depois vão para a Itália, lá em fevereiro-março de 2020, um dos fatores principais associados à mortalidade era dedímero maior que 5.000, e era um corte de 5.000. Tá? Eram todos pacientes graves que estavam em CTI, e nestes pacientes, ou então pacientes que estavam com falta de ar, que entravam pela emergência, lembrem-se que era uma época que os pacientes não iam para a emergência, ficavam em casa até ter muita falta de ar, não é como hoje, antes no ano passado. As pessoas eram encorajadas a ficarem em casa, muita gente morreu em casa. Então, pacientes com a infecção pelo SARS-CoV-2, Covid-19, mais grave, particularmente de acometimento pulmonar, eles têm um maior risco de trombose. Perfeito? Isso ninguém tem dúvida. Mas o dedímero nunca orientou nada. O dedímero é um marcador de mau prognóstico. Então, o que você faz, por exemplo, quando o dedímero está alto e você faz todo o estudo de Doppler e não tem nenhum trombo? O que você faz? Você faz anticoagulação plena nesses pacientes? Ou não? Não sei. Está todo mundo fazendo, mas não tem nenhum estudo. Tá? Isso vai ficar gravado. Então vocês podem me cobrar depois. Não tem nenhum estudo que comparou de forma prospectiva, comparou pacientes que tinham Covid que não era grave, pacientes que não estavam deitados em CTI, pacientes que estavam em casa, por exemplo, e comparou dedímero e trombose e anticoagulação. Então, quando um paciente chega para mim no consultório, várias vezes já aconteceu, com dedímero de 3.000, e que tinha acabado de... Porque tem isso, a Covid termina, passa os 14 dias e o dedímero continua alto, entendeu? Então o paciente vem no meu consultório já tomando anticoagulante para saber o que eu acho. Então, nesses casos, pessoal, não tem evidência. Não acho correto. Eu sei que tem muitos colegas fazendo, não tem evidência em paciente ambulatorial que o uso de anticoagulação plena altere algum tipo de prognóstico em Covid. E já vi pacientes sangrando. Já vi. Então, o dedímero tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, uma situação em que o dedímero é útil para a gente. O paciente teve uma trombose. Não precisa ser nem por Covid, pode ser por qualquer outra coisa. Ele teve a trombose, aí ele faz o anticoagulante e o médico quer ter segurança se pode suspender o anticoagulante. Nesses casos, um dedímero normal ajuda. Por quê? O dedímero normal fala que provavelmente está tudo bem com ele. Então, dedímero normal, zero problema. Dedímero aumentado, pessoal, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então, cuidado. A recomendação de anticoagulação plena pelas sociedades de hematologia em Covid, as situações são aquelas em que existe trombose
detectada. Detectou trombose. Algumas situações que são complexas, por exemplo, o paciente no CTI, sei lá, entendeu? Deitado, talvez uma Covid mais grave, não sei, talvez mereçam, mas não foram estudadas. Não foram estudadas. E o dedímero é um marcador de mortalidade nesses casos. Seja porque ele está com uma trombose que não foi detectada e que eu não sei se responde a anticoagulante, também não sei se responde, porque é marcador de mortalidade. Seja porque esse dedímero está acontecendo por outros motivos, por exemplo, problemas no pulmão, coagulação dentro do pulmão ou consumo de fatores de coagulação no pulmão. Dedímero alto acontece também em situações de hemorragia. Pacientes com hematomas, por exemplo, pós-operatórios, são pacientes hemorrágicos, mas que têm dedímero alto. Então, tomem cuidado. Então, terceiro assunto. Bom, essa semana eu postei um caso real, que é um caso de um paciente que me procurou porque ele tinha tido uma anemia e essa anemia ele queria saber o que era isso. Ele desconhecia a história passada dele, né? Mas sabia que a mãe tinha uma anemia também. Ele me mostrou um exame de sangue com as observações. Eu cheguei a botar para vocês. Eu vou fazer um feed, vou fazer um post no feed que eu vou botar tudo isso de novo. Mas ele botou assim: tinha um hematócrito ao redor de 30%, e leucócito normal, plaqueta normal, e ele tinha a seguinte observação: era uma anemia normocítica, normocrômica, e embaixo tinha escrito assim: policromatofilia, eliptócitos e dacriócitos, o que me deixou imediatamente enrolado, porque eliptócito junto com dacriócito, para mim, não bate. Eu fiquei muito enrolado, porque eu imaginei que, né? Então, eu vou fazer um sangue periférico, pedir os exames para anemia hemolítica, também pedir exames para ferro, B12, é uma coisa que eu faço, porque particularmente um dia eu vou pegar uma doença que é bem rara, chamada hemoglobinúria paroxística noturna, que dá um tipo de anemia hemolítica que o ferro é baixo. Então um dia eu vou chegar, nunca consegui pegar, mas um dia eu pego. Então eu peço a cinética de ferro, peço B12 e o resultado veio típico de anemia hemolítica. Até pintou uma dúvida no Stories, eu me enrolei, eu não sabia que vinha a resposta ali, eu achei que eu que tinha que dar a resposta, então aprendi que eu tenho que botar a resposta em verde. Padrão de anemia hemolítica. O que é anemia hemolítica? Anemia associada a uma diminuição da vida das células vermelhas. As células vermelhas sendo removidas da circulação mais cedo, seja porque elas são destruídas mecanicamente ou dentro do baço. Isso acontece, o que acontece? O reticulócito sobe, a bilirrubina indireta sobe, a desidrogenase lática sobe e a aptoglobina desce. Então, era uma situação típica. E ele tinha tudo isso. Tipicamente de anemia hemolítica, o ferro era normal. Então, o pessoal ficou um pouco confuso, mas a resposta era anemia hemolítica mesmo. Perfeito. Muito bem. Quando eu olho para lá, aí começa uma questão, né? A anemia hemolítica é um mundo. A anemia hemolítica é um mundo. Vocês sabem quais são as duas anemias hemolíticas mais comuns no mundo? Quero ver, eu já falei em lives lá para trás, quero ver se alguém agora bota aí. Alguém que está olhando essa live ao vivo, eu quero que escreva aqui. Quais são as anemias hemolíticas mais comuns do mundo? Vamos lá, porque vocês não sabem. Vocês, pelo que escreveram no Telegram, não sabem quais são as anemias hemolíticas mais comuns do mundo. Vamos lá. Vamos lá, Lan, César, Yuri. Anemia falciforme. Muito bem, Yuri. Anemia falciforme. É a anemia mais comum do mundo. Giovana, anemia falciforme. Patologia clínica por amor, anemia falciforme. Perfeito. Então eu pergunto para vocês, se a anemia falciforme é uma das formas mais comuns de anemia hemolítica no mundo,
Por que na questão do Telegram, quando eu perguntei assim, o que não é normalmente encontrado em anemia hemolítica, está todo mundo botando drepanócito. Qual a lógica de ser drepanócito se todo mundo aqui está falando que a anemia falciforme é uma anemia hemolítica? Então, sim, vocês têm toda a razão. As duas formas mais comuns de anemia hemolítica no mundo são anemia falciforme e malária. Malária é uma infecção que cursa com hemólise. Então, existe hemólise infecciosa. Tá? Então, naquela lâmina, então eu tinha que dizer que a anemia era essa. Então, de cara, eu tenho um teste para um tipo de anemia. Um teste, que é o teste de Cumbis direto. O teste de Cumbis direto poderia me indicar se aquela anemia é uma anemia hemolítica autoimune. Eu acho difícil que fosse uma talassemia. Talassemia, em geral, não é a hemólise o principal da talassemia, embora ela tenha um componente hemolítico. Teve gente que falou. A talassemia, ela é uma doença por uma deficiência de produção de cadeias beta da hemoglobina e cursa com muita microcitose. Então, o que chama a atenção é a microcitose, e você tem hemácias em alvo, você tem a microcitose, não era aquele sangue periférico. O sangue periférico desse paciente, então o teste de Cumbis direto foi negativo, então não era anemia hemolítica autoimune. E eu mostrei o sangue periférico, primeiro, todos os meus grandes colegas aí lembraram que anemia hemolítica estava faltando coisa naquele sangue periférico, só eliptócito e dacriócito. Aí a pergunta é assim, dacriócito, anemia hemolítica com dacriócito, pessoal, hemácia em lágrima. Qual é a doença que dá hemácia em lágrima circulante? Turma, vamos lá, ao vivo que eu quero na próxima live, muito mais gente aqui. Muito mais gente, então vamos ter ao vivo aqui. Qual é a doença que dá hemácia em lágrima? O que acontece na medula para formar as hemácias em lágrima? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. O que acontece na medula para formar hemácias em lágrima? O Yuri falou fígado. Não, fígado, Yuri. Fígado seria mais equinócito, acantócito. Oi, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Maísa, mielofibrose, fibrose. Mielofibrose, pessoal. E o paciente tinha um baço aumentado. Então, eu pensei o seguinte, espera aí, será que ele tem duas doenças? Será que ele tinha uma anemia hemolítica e uma outra doença dando fibrose na medula? Recentemente eu postei aqui, vocês podem ver posts de uma hairy cell, uma tricoleucemia dando hemácia em lágrima. Então, pista para o quiz do Telegram. Anemias hemolíticas não devem dar dacriócitos. Um ou outro, tudo bem. Você vai dizer, naquela lâmina tinha dacriócito? Tinha. Mas não dava para comparar com a quantidade das outras coisas. Não tinha menor cabimento comparar esse dacriócito, né? Eram raros dacriócitos e abundantes eliptócitos. A lâmina tinha ponteado basofílico, a lâmina tinha eritroblasto circulante. Então, classicamente, uma anemia hemolítica. Então, cuidado, dacriócito tem que ser relatado no contexto de alguma coisa de disfunção da medula. Então, não é comum anemia hemolítica ter dacriócito. Tá? Pode ter eritroblasto, pode ter ponteado basofílico, pode ter... Por que uma anemia hemolítica poderia ter ponteado basofílico? Vou explicar para vocês, pessoal. Todo paciente com anemia hemolítica precisa ter suplementação de ácido fólico. Senão ele faz um estado de carência de ácido fólico. Né? E a carência de ácido fólico pode dar ponteado basofílico. Além disso, muita reticulocitose, a liberação de células jovens como eritroblastos, vai sair uma ou outra célula com RNA dentro, que na verdade é o ponteado basofílico, é a presença de restos de RNA e DNA lá dentro. É um estágio anterior ao reticulócito. Então não me chamou a atenção e está lá no Stories. Quem quiser vai no Stories, o post eu vou deixar para mais tarde, vou deixar para amanhã. Tá? O César pergunta assim, importante mencionar o eritroblasto entre orto ou poli? Boa pergunta, César. Eu vou te falar que eu não sei. Até hoje eu não decorei
a diferença entre o orto e o poli. Eu não menciono, eu falo simplesmente eritroblasto, tá? E, para mim, a presença de eritroblastos, ela só tem sentido de ser esclarecido quando esses eritroblastos são displásicos. Quando esses eritroblastos têm um assincronismo núcleo-citoplasma, entendeu? Então, eu realmente não olho. Você me perdoa, eu acho que essa pergunta você pode fazer. O Luiz Arthur está aqui na live, pode falar. O Thiago talvez esteja, Larissa, não sei, o pessoal de laboratório, Alenimar, Joelson, podem me ajudar. Mas, assim, na minha prática, nunca ajudou. Nunca ajudou e nunca precisei de dizer que tipo de eritroblasto que era esse, mas simplesmente apenas de eritroblasto. Nós vemos demais eritroblasto, por exemplo, em anemia falciforme, né, pessoal? Vemos demais eritroblasto nessa situação. Tá? Então, esse foi tipicamente uma... E qual é o resultado final? Para mim, é uma eliptocitose hereditária. Para mim, claramente, é uma eliptocitose hereditária. Um sangue periférico de livro de eliptocitose hereditária. Ele não consegue me dizer se ele já não tinha antes isso. Eu precisava da história prévia. E o fato da mãe dele ter também anemia reforça o baço aumentado. Então, em que pé que eu estou? O que eu fiz? Eu dei ácido fólico para o paciente. Eu vou repetir esse exame pós-ácido fólico para ver se melhora. E vou ligar para olha aqui, pessoal. Olha lá, tá vendo? Luiz, Thiago, Larissa, olha só. Equipe, aqui é o seguinte, né? Que equipe que eu tô, hein? Hoje é dia clássico. Não informar o tipo, informar apenas a quantidade de eritroblastos que eles existem. Perfeito? Então, tô bem. Não sou de laboratório, mas eu estou bem. Então, eu vou fazer isso. Eu vou estudar. Existem laboratórios, no Rio de Janeiro existe o laboratório da farmácia da UFRJ, que faz esse tipo de estudo. Né? Vou tentar ver se eu consigo fazer o estudo lá. E eu vou ver o que acontece, né? Porque quem procura sempre acha. E se eu ficar enrolado com isso, eu vou na medula do paciente para ver se ele não tem uma fibrose também, né? Quem sabe tem duas coisas, né? Vocês sabem que mielofibrose dá anemia hemolítica autoimune. É um dos quadros de mielofibrose primária, é anemia hemolítica autoimune, porque nós estamos aqui, não é para coisa fácil, né, pessoal? Vocês aí, meus amigões, nós estamos aqui é para coisa difícil, né? Nós estamos aqui para coisa fácil não, né? Nós temos aqui que estar prontos na hora que a coisa for difícil. Porque na hora que a coisa for difícil é que vocês vão se destacar. Na hora que for difícil. Quando está fácil, aí é tranquilo. O problema é quando for difícil. Tá? Muito bem. Então, eu vou falar coisas rápidas. Eu só quero lembrar, antes de terminar, mais uma vez, o nosso patrocínio. Né? Os 2 cursos que a gente tem, que eu tenho junto com o pessoal do Atlas, o curso de leucemias e linfomas, curso enorme, altíssimo nível, preço baixo, 7 dias, todas as leucemias, todos os linfomas, mieloproliferativa, mielodisplasia, gamopatia colonal e mieloma múltiplo. Então, é um dos nossos patrocinadores. Vai lá na bio, me manda uma mensagem, ou então tem um stories que vai lá, você joga para cima e pega esse curso. E o segundo curso que nós temos, os 15 casos de hematologia. Os 15 casos clínicos. E esse tem casos de anemia ferropriva, tem casos de doenças benignas como dengue, tem mononucleose infecciosa e casos de doenças malignas. Tá? Nós temos trombocitemia essencial, etc, etc. Tem leucemias. Então vão lá, confiram na minha bio, me manda uma mensagem ou vão no mesmo post que está lá anunciado o curso de leucemias e linfomas, joga para cima que vocês vão abrir as duas opções. E tem mais. Quem comprar o curso dos 15 casos clínicos, que é o preço realmente... Nós estamos mantendo esse preço porque nós queremos aumentar o nosso número de pessoas que conhecem a gente. Mas assim, não sei até quando. É um preço realmente abaixo de R$60. Preço muito baixo. Vocês têm 7 dias e ainda ganham brindes, tá? Vocês vão ganhar, além dos 15 casos clínicos, vão ganhar todo o nosso pacote de mielodisplasia, vão ganhar material do Atlas. Chequem lá porque é material sem falsa modéstia, material de alto nível. Olha aqui, Margarete Gualberto. Margarete sempre com a gente, sempre ajudando a gente, tá lá. Recomendo os 2 cursos, pessoal. Isso me impressiona muito. Pessoas que não precisavam fazer o 15 casos clínicos, porque tinham já feito com a gente,
são lá da primeira turma, quando a gente gravou ao vivo o curso de leucemias e linfomas, né? Aquele curso enorme que a gente fez, quer dizer, já tinham todo o material. A grande maioria dessas pessoas está comprando. A veterinária, eu acho que consegue, porque os problemas, aí depende, eu não sou de veterinária, você que vai julgar se uma lâmina de anemia hemolítica te serve para alguma coisa, uma lâmina de ferro priva te serve, e aí você tem que ver. Então eu acredito, Helena comprou os casos clínicos, recomendo os 2 casos, né? O Yuri perguntou assim, são 7 dias para terminar o curso? Não, Yuri, são 7 dias para você pedir seu dinheiro de volta. São 7 dias para você ver o curso de leucemias e linfomas, por exemplo, e ver se é realmente o que eu falei. Tá? Na verdade, você tem 1 ano inteiro para estudar na sua velocidade. Você pode, inclusive, saltar. Você pode fazer só a parte clínica, depois vir a parte laboratorial. Você pode fazer rápido e depois pegar lentamente só a parte que você queira. Internet tem essas coisas, né? Internet é um material grande por um preço bem menor que no mundo real, né? Assim, fazer esse curso presencial, o valor certamente seria bem, bem mais alto, né? É isso aí, o César falou, vou fazer, tenho 12 anos em hematologia, vou fazer o curso, conhecimento nunca é demais. E é isso aí, pessoal. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é o seguinte, se não melhorar, piora. Escutem o que eu estou falando. Se não melhorar, piora. E escutem, olhem no meu post, uma palestra que eu botei hoje, que eu assisti, muito impactante sobre paixão. As 2 perguntas que vocês devem fazer na sua vida. Se vocês têm paixão pelo que vocês fazem e se vocês tivessem todo o dinheiro do mundo, se vocês fariam a mesma coisa. Se a resposta for sim, eu sugiro fortemente que vocês façam os cursos. Porque os cursos são... E eu sou médico. Eu tenho mais de 20 anos como professor da UFRJ e aprendi, pessoal. Eu tive que voltar para estudar, fazer todos os slides e aprendi com o Thiago e com a Larissa, porque eu nunca tive curso com patologista, com analista clínico na minha frente. Então, saibam que eu aprendi, particularmente morfologia de linfócito. Se vocês querem, como eu, saberem morfologia de linfócito ao vivo, nos casos, com doença, com história, contrapondo, né? Olhem esse curso. Os 2, porque pode ser um linfoma ou pode ser uma doença benigna, ok? Então, o Jaelson também, são excelentes. A Lerimar, excelente. Tá? Então, assim, pessoal, é uma oportunidade, tá? Vejam como uma oportunidade. Rapidinho, pílulas para vocês, rapidinho, porque eu já devo vou ser cortado a qualquer momento. Letícia, importância de plaquetas na Covid-19. Letícia, a plaqueta é muito pouco alterada na Covid-19. Já vi pacientes com plaquetas muito altas na Covid-19 por causa da inflamação e plaquetas muito baixas na Covid-19. As plaquetas muito baixas podem ser por conta de coagulação intravascular disseminada, ou essas tromboses microvasculares, ou por efeito de medicamento. Tem medicamentos que bloqueiam a medula. Então, mas em geral, pacientes com Covid-19 não tomam transfusão de plaqueta. Tá? Iriana perguntou, fator 5 de Leiden aumenta o risco de Covid? Desconheço, tá? Desconheço que doenças trombóticas aumentem risco de Covid, de gravidade de Covid. Mas é lógico que os pacientes que já tiveram trombose, né, os pacientes já tiveram trombose ou que têm uma tendência trombótica clara, esses pacientes sim vão ter que tomar anticoagulação durante a Covid, porque aí o risco aumenta muito, tá? Mas que eu saiba, não tem maior risco de gravidade, tá? Daniela, hoje eu não posso falar sobre isso. Isso é desviar demais do assunto, tá bom, Daniela? A gente pode falar sobre uma outra live, você pode me mandar uma mensagem, tá bom? Muito bem. Hemácito ou hemacito, eu vejo muitos casos de macroplaquetas. Perfeito. Essas doenças graves, em geral, dão macroplaquetas mesmo. Muito bem. Thelma, revacinar pós-TMO? Sim, Thelma. A partir de 3 meses de um transplante de medula, você já pode revacinar com qualquer das vacinas, tá?
todas estão aprovadas e sim, você tem que revacinar, só que você tem que levar uma cartinha do médico para você poder revacinar, mas já está recomendado vacinação para Covid-19 para pós-transplante. Eu diria para vocês pelo menos 3 meses depois do transplante. Diferença de leucemias e linfomas, essa me foi perguntada pelo Mário. Mário, tem pouca live pela frente aqui, eu acho que eu já estou até no afterlife. Fica para a próxima, tá bom? Me lembra disso para a próxima live, a gente vai falar sobre diferença de leucemias e linfomas. Covid em pacientes que já se vacinaram. Covid em pacientes que já se vacinaram, existem casos esporádicos, não é comum e normalmente acontecem logo depois da vacinação. E além disso, a vacinação não é para impedir a Covid, pessoal. A vacinação é para impedir a hospitalização pela Covid, tá? Então, ter Covid depois de vacinação não é problema nenhum da vacina. Ter Covid grave depois da vacinação é um problemão. A vacina deve impedir a Covid grave, mas a vacina só atinge a sua eficácia maior 1 mês depois da última vacinação, tá? Então temos que continuar tendo muito cuidado. E além disso, as vacinas não está comprovado se elas impedem que você transmita. Elas impedem que você pegue a infecção, mas existem estudos que mostram que a vacina, particularmente a Coronavac, não impede a transmissão. Você fica com o vírus vivo no nariz. Então, continuando usando máscara, continuando afastamento, ninguém vai comer comida falando, gritando, evitando lugares de muita aglomeração, tá? Estamos na reta final. Vamos seguir em frente e vejo vocês na próxima. Qualquer coisa, me manda aquela mensagem. Um abraço para vocês que estiveram aqui ao vivo, um abraço para vocês que estão vendo em gravação. Tchau, tchau.